entendeu? Agora, problema que não é bom, mas pode ser bom, pensando por outro lado, enfim. O Flamengo vai ter o Gerson no jogo contra o Vélez, mas está analisando os últimos detalhes também, a situação e a paciência até do Olympique até sexta-feira para fechar essa negociação. E aí abre aquela brecha que já conversávamos aqui, Grafa, de quem vai substituir, quem pode fazer esse papel de Gerson, porque o Gerson é um jogador, arrisco dizer, único no futebol brasileiro. O Rogério falou na entrevista depois do jogo, depois da final, né, que não tem substituto. A função que ele exerce hoje no Flamengo, a função que ele exerce no futebol brasileiro é diferente de qualquer outro tipo de jogador. Eu acho que quem se assemelha muito ao que o Gerson faz hoje é o Thiago Alcântara, no Liverpool, fez no Bayern de Munique. É difícil, é um jogador que é difícil achar substituto. Vai encontrar um jogador na característica parecido. O Rogério tem a volta do Thiago Maia, né? É um jogador mais caçador, né? Não sai tanto igual o Gerson. Pode voltar o Arão meio campo, liberar mais o Diego. Ele tem alternativas, mas substituto à altura para fazer o que o Gerson faz é complicado. Complicado, mas sabe que me chama a atenção, sempre que a gente comenta sobre Flamengo, tem alguém que coloca aqui, por exemplo, o Júnior de Arias. O único problema que o Flamengo tem chama-se Rogério Ceni. Justifica esse questionamento que ainda alguns torcedores fazem em relação ao Rogério Ceni? Eu acho que não. Por mais que a gente reconheça que o Flamengo seja o time titular, e também quando a gente fala de elenco, talvez não em número, mas em qualidade, que mais dá opções ao seu próprio treinador. Isso é real. Mas a discussão sempre é a questão da sombra, né? Dá para falar que o Rogério fez com que o Flamengo tenha sido mais competitivo do que o Domi fez antes dele. O problema é que a referência, e que, assim, por mais que a gente já tenha evoluído bastante de lá para cá, foi posta em comparação até pelo próprio Rogério na chegada, acho que como discurso de imposição, de força, é a ideia de projetar o Flamengo do Jorge Jesus, né? Mas aquele Flamengo é utopia, né, cara? Pelo curto período, por um ano muito mais acessível do que é o momento que a gente está vivendo agora. O Flamengo, bem ou mal, com os percalços, buscando ser mais competitivo, jogando de maneira diferente, porque não tem a ver com o Domi, mas também não tem a ver com Jesus. Por mais que no discurso tenha sido aproximado, né, o que seria a ideia. E é um Flamengo que é competitivo, cara. É um Flamengo campeão brasileiro, de novo. Num contexto... é óbvio que ter jogadores muito bons é um ótimo caminho para ser campeão. Sim, mas você tem que ter um trabalho por trás, minimamente, né? E eu acho que o Rogério, ele tem um peso maior do que parece. Até mesmo, se a gente não for falar nem de questões técnico-táticas, a gente pode falar, e se fala muito no futebol brasileiro, do quanto ele colabora para que o ambiente seja favorável. Para que os jogadores queiram estar lá dentro, para que eles estejam afim para tocar o trabalho. E isso é depoimento de praticamente todo mundo que... Convive é uma palavra meio forte hoje pela relação que se tem, muito mais distante. Mas ainda assim, muita gente tem acesso, conhece os bastidores. O Caê está sempre aqui com a gente, por exemplo. E eu acho que essa resposta também é muito importante. O Rogério, ele é enxergado internamente de maneira positiva também por isso, ou talvez até mais por isso, né? E não só pela questão do conteúdo que ele traz. É um salto que o Rogério dá na carreira que faz com que ele também precise apresentar novos instrumentos ali no dia a dia. A relação com jogadores de muito destaque e também um jogo mais voltado para a fase ofensiva, para a organização ofensiva, do que era uma realidade absoluta no Fortaleza. Ele tinha momentos no Fortaleza, Copa do Nordeste, Campeonato Estadual, em que ele precisava se impor no primeiro momento na temporada. Mas no Brasileiro era diferente, assim. Ele não tinha essa necessidade como mote, como ponto principal no trabalho. Então no Flamengo já há uma mudança drástica nesse sentido. Então também é um crescimento para ele. Não acho que seja um treinador pronto, indiscutível, não é esse o caso. Mas se coloca muito peso em cima, principalmente de fora para dentro, a gente tem falado muito isso, e acho que é descabido, assim, é desproporcional para o que o trabalho entrega até aqui, né? Acho que esse é o principal, assim. Não tem relação, o trabalho é melhor do que as críticas pesam nesse momento. Enquanto você falava, o Grafa estava ali, de certa forma, concordando. Queria também ouvi-lo sobre essas críticas que acontecem em relação ao Rogério Ceni, você que já foi jogador, e como disse o Rafa, o Caê sempre traz essas informações de que da porta para dentro a avaliação é muito boa, ele tem muita força.
e da porta para fora tem essas críticas ainda mesmo resolvendo, dando resultado, né? Conseguiu agora o estadual, o Flamengo está bem na Libertadores. Karine, resultados ele está tendo, né? O Rogério disputou até agora, ele ganhou. Ele chegou num jogo eliminatório da Copa do Brasil, foi eliminado pelo São Paulo, mas o brasileiro ele ganhou, o Campeonato Carioca ele ganhou. Eu vejo muitos questionamentos do Rogério sobre as substituições dele. Por que ele tirou o Everton? Por que ele tirou o Arrascaeta? Não pode tirar. Mas isso daí é o conhecimento do dia a dia do jogador, como é que o jogador está, se está bem ou mal, se vai poupar para não se lesionar. Isso é que é importante. O trabalho é ter respaldo de dentro. Vestiário, jogadores, diretoria. Eu acho que ele vai conseguir ter tranquilidade. A torcida, lógico, a palavra da torcida, as críticas da torcida têm um certo peso, mas o que vai avaliar o trabalho dele é o dia a dia ali, é a avaliação interna. Verdade. Dos resultados, lógico. Sim, claro, obviamente.